Senhora Presidente e Senhor Secretário-Geral da União Geral dos Trabalhadores, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Senhores Deputados, Senhores Representantes dos Parceiros Sociais, Senhoras e Senhores Dirigentes da UGT, atuais e antigos, dirigentes sindicais, colaboradores, convidados, caros colegas do Governo, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um prazer e uma honra poder associar-me a esta comemoração, que tem tido, aliás, um amplo leque de iniciativas, poder associar-me e nela representar o Governo da República e, em particular, o Primeiro-Ministro. Esta é a oportunidade de comemorar os 40 anos da União Geral de Trabalhadores, de celebrar um percurso que está intrinsecamente ligado ao caminho do Portugal democrático na construção de uma sociedade mais justa, mais coesa, com mais direitos e mais oportunidades. Esta comemoração é concretizada num momento complexo e já aqui foram identificadas muitas das perplexidades do presente. Mas é também, julgo que podemos dizer, é também celebrada esta comemoração num momento de renovação da esperança e da confiança no nosso futuro coletivo, após um período em que vivemos a maior e mais grave crise económica e financeira da nossa história democrática. É o momento em que o país pode olhar com otimismo renovado para as perspectivas económicas, para a evolução do mercado de trabalho, para a retoma do dinamismo do diálogo social, que é condição essencial para garantir e consolidar os ganhos alcançados. No plano económico, o nosso país tem desenvolvido um grande esforço para demonstrar que é possível equilibrar crescimento económico com coesão social, reforço da proteção e do bem-estar social com consolidação das contas públicas, ganhos de competitividade com melhoria das condições de quem vive do seu trabalho. Estes resultados não seriam possíveis sem que tivesse havido um forte empenho de todos os atores e parceiros sociais, na valorização da estabilidade, na valorização do clima de confiança, de que é reflexo a participação ativa e o envolvimento construtivo no diálogo social. Um estudo recente da Organização Internacional do Trabalho, apresentado há bem poucos dias, sobre o mercado de trabalho português, oferece-nos uma leitura positiva, mais positiva, sobre a evolução da economia e do mercado de trabalho, onde mostra que os ganhos da competitividade em muitos setores da economia não se devem à desvalorização salarial ou à economia de baixos custos. Antes ficaram a dever-se à melhoria nas qualificações dos portugueses, que é a base da inovação e da diversificação, aos progressos em matéria de simplificação e modernização do Estado e às estratégias de inovação e diferenciação na economia de bens e serviços. Mas a recuperação do crescimento económico só é sustentável se for traduzido em melhorias de bem-estar e, por isso mesmo, e desde logo, em mais e melhor emprego. Neste plano, no plano do emprego, olhamos hoje o nosso país com mais otimismo, apesar de não termos ainda recuperado todo o emprego destruído nos anos mais duros da crise. Temos assistido a uma recuperação do emprego líquido, mais de 300 milhares de trabalhadores. A taxa de desemprego atingiu mínimos de 16 anos e prevê-se que em 2019 seja cerca de metade da que se verificou em 2015. A melhoria das condições salariais começa a dar sinais de consolidação. O aumento do salário médio líquido atingiu cerca de 4,2% entre 2017 e 2018.
Depois de muitos alertas internacionais, e alguns também nacionais, de que a valorização do salário mínimo poderia prejudicar a criação de emprego, verificámos este ano a própria Comissão Europeia, no relatório sobre Portugal, assumir pela primeira vez que as atualizações do salário mínimo nos últimos anos não prejudicaram a criação de emprego. A estratégia de crescimento do salário mínimo é, aliás, um dos maiores sinais da mudança de política económica e social e dos seus resultados na nossa vida coletiva. Por diversas vezes, essa estratégia de crescimento do salário mínimo foi apoiada em acordos de concertação em que sempre a UGT teve decisiva participação ativa e construtiva. Mas, tal como também refere a OIT, no estudo que há pouco fiz referência, sem a dinamização da concertação social e sem o envolvimento ativo dos parceiros no debate das medidas, na avaliação da recuperação económica, seria bem mais difícil reorientar políticas, inverter tendências de empobrecimento e sustentar uma trajetória que queremos consolidar para o futuro. Mas todos sabemos, e aqui dirijo-me particularmente aos sindicalistas da UGT, todos sabemos que o diálogo social estruturado é bem mais do que o espaço da concertação social. É certo que é o espaço da concertação social, mas é bem mais do que isso. O diálogo social estruturado só existe se for construído sobre um indispensável alicerce de uma forte negociação coletiva. Temos sinais positivos nesse domínio. O crescimento do número de convenções coletivas, o crescimento do número de trabalhadores abrangidos por novas convenções, que eram há poucos anos em média mensal de 30 mil e que em 17 ultrapassaram, ou foram cerca de 70 mil cada ano, estando ainda, no entanto, longe dos números prévios à crise económica e financeira. Renovamos o processo de emissão das portarias de extensão, condição fundamental para a negociação coletiva. Todos estes passos não afastam uma visão, que é também ela quase consensual, de que estamos ainda longe da solidez e da abrangência necessária em matéria de negociação coletiva. E aqui, mais do que a vontade dos decisores políticos, manda a vontade dos parceiros sociais, que, nas empresas ou nos setores, têm o poder original, único no nosso modelo constitucional, de construir autonomamente normas que são imperativas. Senhoras e senhores, não obstante todos os resultados positivos alcançados e a inversão de um ciclo particularmente duro para os trabalhadores e as famílias portuguesas, este é um trabalho muito longe de estar concluído. Precisamos agora, talvez com outro tempo, com mais profundidade, lançar as bases do novo ciclo de políticas que potencie estes ganhos e o capital de confiança que construímos, procurando dar resposta a novos e velhos desafios. Novos e velhos desafios de grande dimensão. Os níveis persistentes de desigualdades salariais, geracionais, de género, territoriais, de qualificações. Estes são obstáculos de enorme dimensão. O déficit das qualificações, em particular nos adultos e nos jovens adultos. Baixos níveis de associativismo e perda da sua densidade. Desafios na regulação do mercado de trabalho, com a globalização das cadeias de produção, com a digitalização, com a robotização. Mudanças demográficas com um impacto e uma densidade que já não vivíamos há muitas décadas.
desafios de ajustamento com a mudança do ciclo e o perfil da economia entre aquela que é a oferta e a procura de trabalho. Os desafios, já os citados, do futuro do trabalho, com novos riscos de desproteção, com desafios ao financiamento da proteção social. Esta é uma agenda de desafios, mas uma agenda de ação, diversificada, ambiciosa, cujo sucesso dependerá da nossa capacidade de trabalho conjunto e do empenho de todos no diálogo social e na valorização dos mecanismos de contratação a todos os níveis. Celebrar 40 anos da UGT é celebrar o papel do sindicalismo, o qual foi um esteio de resistência e um palco maior na luta pela liberdade, mas que só se realiza plenamente nas sociedades democráticas, das quais continua a ser um pilar essencial. O futuro será sempre marcado pelas nossas escolhas coletivas. Estou convicto que para essas escolhas Portugal contará com o sindicalismo da UGT para este caminho de maior desenvolvimento, maior bem-estar, mais igualdade e mais justiça social. Parabéns ao UGT.